partir de agora, o MG1 abre mais esse espaço para você conversar com a gente. O assunto do MG Responde desta terça-feira é a disfagia. Eu recebo a Renata Jacob, que é fonoaudióloga, vai responder as perguntas que você pode deixar no nosso WhatsApp 999250053. Antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira profissional da Renata. Ela é formada em fonoaudiologia pela Universidade Católica de Petrópolis, é especialista em voz pelo Centro de Estudos da Voz de São Paulo, especialista em disfagia pelo Hospital AC Camargo Cancer Center em São Paulo, mestre em educação pela Uniacademia em Juiz de Fora, mestre e doutora em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Renata, boa tarde. Boa tarde. Seja sempre muito bem-vinda. Renata, que cuida da nossa voz aqui também. Ó. Vamos ver as perguntas que chegaram aqui no WhatsApp. A Carla: tenho disfagia há muitos anos e agora estou tendo com frequência os sintomas de engasgo, dificuldade de engolir e uma sensação de desespero. Qual profissional cuida disso? O fonoaudiólogo é o responsável por avaliar. Depois o otorrino faz uma laringoscopia e também uma nasofibroscopia da deglutição. É onde a gente verifica ali como que está a deglutição lá dentro. Mas esses sintomas podem já sugerir um pouco de disfagia. O fonoaudiólogo faz a avaliação clínica, tem também uma avaliação feita por fonoaudiólogo que é a videofluoroscopia, sabe? Que a gente verifica ali a deglutição como está. Mas pelo fato dela não ter nenhuma queixa associada a tumores, a alterações neurológicas, pode ser alguma coisa gástrica ou pode ser realmente algo que esteja acontecendo pela musculatura estar alterada, né? Dependendo da idade, a pessoa pode ter saúde normal, mas a musculatura começa a apresentar um disparo errado, a musculatura fica um pouco flácida, com isso a deglutição começa a ficar um pouco difícil. Então a avaliação começa aí pelo fonoaudiólogo, passa pelo médico otorrino, que aí pode desencadear o gastro, neurologista, diversos outros especialistas para a gente achar o porquê dessa disfagia, que a disfagia é um sintoma, né? Então a gente tem que buscar o porquê. Ótimo. Maristela, tem idade para começar a disfagia? Não, então, esse que é o problema, porque assim, a criança pode nascer com alguma alteração, uma síndrome, a prematuridade pode trazer a disfagia, qualquer idade, se a pessoa tiver um acidente automobilístico, ela pode ter uma alteração da musculatura por um trauma na laringe, ou então uma alteração do sistema nervoso central por um TCE, ou qualquer idade que desempenhe aí uma alteração neurológica. Né? Ela não tem a ver com a idade? Não tem a ver com a idade. Em todo momento da vida, tendo alguma alteração muscular ou neurológica ou gástrica ou um tratamento oncológico, essa alteração pode acontecer. Ótimo. Pitico, quando o cuidador familiar ou contratado deve perceber que a pessoa idosa está com dificuldade de engolir? É muito comum, às vezes, a gente avaliar o paciente e a família falar assim: ah, não, ele sempre comeu dessa forma, ele sempre tossiu quando comeu, mas isto é um sinal de alteração. O idoso, muitas vezes, ele começa a evitar sólido. Aí fala assim: ah, ele só gosta de comer o mingau, ah, ele só gosta de tomar um pouco de água, mas às vezes o organismo não está conseguindo. Né? Então, assim, a perda de apetite, perda de peso, às vezes sem fazer uma dieta, o paciente começa a ter restrição. Então, assim, ele não quer comer mais comida sólida, ele só quer o mingau. Então, começa a tossir, às vezes a voz fica diferente depois que engole, o paciente fica mais quieto na hora da alimentação, come pouco, porque às vezes o próprio organismo sabe que está difícil e começa a restringir a alimentação. Que coisa, hein? São sintomas detalhes, assim, tão simples, né, de se perceber. E às vezes, por ser simples, as pessoas acham que é normal. Ignoram, né? exatamente. E não é normal. A pessoa tossir quando come não é normal. A pessoa não querer mais comer sólido não é normal. Então, essa coisa, ele só gosta de comer a papinha de noite, mas não é, porque a musculatura está cansada durante o dia todo, falando, engolindo a saliva, porque a gente não para de engolir. A gente não engole só quando está comendo e bebendo, a gente engole a saliva. Então, às vezes, chega de noite, aquele idoso quer uma sopa, quer um mingau e começa a restringir a alimentação. A postura também, às vezes, ajuda você posturá-lo de uma forma mais adequada à mesa, isso pode ajudar também. Mas é importante verificar como é que está essa alimentação. Ele está evitando algumas coisas, ele está perdendo peso, né? Ele está engasgando, ele tosse, a voz muda. Às vezes, tem gente que fica falando
meu nariz fica entupido, ou então parece que estou gripado depois. É porque às vezes está tentando sair, porque o palato não está segurando de uma forma muito correta o alimento ou o líquido. E aí fica com aquela voz meio nasal, parecendo que está escorrendo um pouco pelo nariz depois que come. Então, esses sinais são importantes para quem cuida de idoso estar sempre atento. Ótimo. E existem 2 tipos de exames feitos por otorrinolaringologista que ajudam a diagnosticar a disfagia. Em um deles, o médico observa o paciente engolir alimentos de diferentes consistências para avaliar se ele tem algum distúrbio na deglutição. Marcos Pena está com a gente, vai mostrar como são feitos esses exames. Boa tarde, Marcos. Ei, Érica, boa tarde para você, boa tarde para a Renata, que está aí no estúdio, um beijo para ela. Bom, a gente está aqui no Evandro Ribeiro para a gente demonstrar esse estúdio. Eu estou com o doutor Aldro Nogueira, a Maria Fernanda Mafê, que vai ajudar a gente, vai ser a nossa paciente, a Thaís também está aqui para auxiliar. E esse exame é feito por vídeo, né, doutor Aldro? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. O exame da videoendoscopia da deglutição utiliza esse aparelho, que é um nasofibroscópio. É um aparelho flexível que nós vamos introduzir na cavidade nasal. É um exame que ele não é doloroso, a maior parte das pessoas consegue fazer tranquilamente. E nós vamos ver a garganta por trás, uma visão vista do nariz. Inclusive, pode até entregar para a Thaís, por favor, doutor, porque a gente tem os alimentos aqui, na verdade, são diferentes consistências de alimentos. Exatamente. Nós trabalhamos basicamente com 4 consistências: pastoso fino, líquido, pastoso grosso e sólido. Nós adquirimos essa consistência misturando corante alimentar com espessante alimentar. E aí, esse alimento é fornecido para a paciente, no caso, a Mafê aqui, durante o exame. Vamos demonstrar. Gente, pode dar um pouquinho de nervoso, mas acredite, eu já fiz um exame parecido com esse. Não é doloroso, a aceitação é tranquila. E o Evandro Carvalho está aqui com a gente também para mostrar o exame aqui na tela do monitor. Primeiro me fala que área que é essa, doutor, que a gente está acessando ali. Agora nós passamos pelo nariz e estamos vendo a garganta por trás. Tá? Então, aqui nós estamos vendo as pregas vocais aí no meio, tá? E aqui na frente tem as valéculas e de um lado e do outro os seios piriformes, tá? Que é onde o alimento ele pode ficar parado ali e nós precisamos avaliar se isso está acontecendo. E um detalhe que o doutor Aldo me explicou, que aqui ficam as pregas vocais, mas o alimento tem que passar aqui por trás. É um orifício bem pequenininho. É o esfíncter esofagiano. Então, o alimento ele tem que passar ali por trás para passar do esôfago em direção ao estômago. Se ele passar entre as pregas vocais, aí ele pode ser aspirado, ele vai em direção ao pulmão. Então, vamos fazer a demonstração primeiro com o pastoso... Pastoso fino. Pastoso fino. Vamos lá? Vai ofertar o alimento... Pode ofertar, por favor. E a gente vai ver aqui na tela, pessoal, que na hora que ela ingere o alimento, a tela fica toda branca. Ah lá, já ingeriu. A gente nem percebe, é muito rápido, né? É muito rápido. E aí a gente vai observar se está ficando algum resto de alimento. No caso dela, não ficou o resto de alimento. A deglutição dela funcionando perfeitamente nessa consistência. E quando ficam os restos de alimento, geralmente eles ficam aonde? Eles podem ficar aqui embaixo, aí, que são as valéculas, ou pode ficar nas laterais, que são os seios piriformes. Ou seja, se algum resquício de alimento ficar por aqui ou aqui embaixo, é sinal de que algum problema tem. Isso, é sinal de que a deglutição não está acontecendo de uma forma perfeita. Agora a gente vai para o alimento sólido, que está misturado aqui, né? Isso, é um biscoito creme crack misturado com corante alimentar. Vamos lá, vocês vão ver que a tela vai ficar branca rapidamente, que é no momento que ela ingere o alimento. Novo Chevrolet Sonic não vai sair da sua cabeça. Lá vem o Brasil, partiu pela esquerda, invadiu a área, bateu, é gol, 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 gol! Na Unimed, quando o Brasil marca, quem ganha é você. Cada gol da seleção aumenta o desconto para planos contratados durante o Mundial. É isso mesmo, quanto mais o Brasil balança a rede, mais você economiza para cuidar da sua família e da sua empresa. Mas atenção, hein? A Copa passa rápido, essa oportunidade também. Chame agora no WhatsApp e saiba mais. Unimed Juiz de Fora, torcendo por você. Ela está mastigando, por enquanto. A gente está... Olha lá.
ficou branco e ela já ingeriu. E não tem nenhum resquício do biscoito. Como colocou biscoito ali na boca dela, ela pode deglutir mais de uma vez se ficou um restinho de alimento dentro da boca. Mas a partir do momento que ela se propôs a deglutir aquela quantidade de biscoito, você vê que passa tranquilamente, não fica nenhum resto. A partir do momento que algum problema for detectado, que não é o caso da Mafê, o que acontece a partir daí, doutor? Aí nós precisamos ver a causa. Se é uma causa neurológica, então é comum nós termos que pedir um auxílio também do neurologista, tá? A gente vai precisar ver se tem alguma alteração anatômica da estrutura mesmo da laringe, às vezes pode precisar fazer algum exame de imagem, vai depender da avaliação do otorrinolaringologista. Certinho, doutor. Muito obrigado pelas informações, ajudou a gente bastante. Mafê, tranquila? Tranquilo. Então, gente, realmente dá um nervosinho. Eu imagino que muita gente em casa deva ter ficado com esse nervoso, mas é um exame super tranquilo e é bom para a gente conhecer, né, Renata? Aprendi direitinho? Foi super elogiado, Marcos, fez tudo direitinho. Com a ajuda, claro, da Mafê, uma querida, agradece ela aí por mim, e também do doutor Adrio, que explicou pra gente de uma forma super didática, né, Renata? Muito bom, muito bom. A Renata estava me falando aqui durante esse exame que o orifício que a gente tem para engolir, ele é menor do que a gente tem para respirar. Porque fica a laringe aberta respirando, como a gente viu ali na imagem. A parede esofágica, na hora que a laringe se ausenta, que essa parede esofágica abre para o esôfago descer o alimento. Então, assim, a gente imagina que são dois tubos, a laringe e o esôfago, mas na verdade não é. É a laringe aberta para respirar e aqui atrás fica a parede do esôfago. Então, na hora de engolir, a laringe tem que fazer essa constrição toda, sair dali, por isso que fica branco. Sim. Porque ela levanta, aí fica branco, o alimento passa por esse orifício e aí vai. Agora, ali, no exame dela, que é normal, não teve estase, não teve nada. A gente viu que desceu tudo. Quando fica parado, a gente chama de estase, a gente quantifica essa estase e vê se o paciente tem ou não reflexo de tosse. Porque também, se for uma disfagia muito grande, muito avançada e o paciente tem uma doença neurológica, ele perde o reflexo. Então, ele não percebe que tem alimento ali. Às vezes é comum a gente avaliar o paciente, pedir esse exame e a gente vê tudo paradinho, inclusive a saliva. Na hora que começa o exame, que o otorrino coloca a nasofibroscopia, ele vê que está lotado de saliva em torno e o paciente nunca tossiu. Por quê? Porque a doença está avançada, muitas vezes a doença neurológica, ele perde essa sensibilidade laríngea, com isso ele não tosse, apesar de estar parado no lugar errado. Fica todo aquela imagem que a gente vê, ali não pode ter nada de alimento, tem que descer tudo. E às vezes a pessoa pensa assim, engoliu, não está na boca, engoliu, mas só que está parado pode aqui. Por isso que a imagem é muito importante para a gente definir conduta. Olha que interessante. A Fatinha, boa tarde. Quais exercícios a pessoa que tem disfagia deve fazer para amenizar o problema? Olha, tem muita coisa hoje em dia, mas muita coisa mesmo. Assim, a gente tem equipamentos que otimizam a fonoterapia, laser, eletro, ultrassom. São coisas que trabalham tanto a sensibilidade, que é isso, do paciente perceber que tem alguma coisa parada errada, quanto a musculatura. Então, assim, existem exercícios de elevação laríngea, existem exercícios de orais, vai depender de onde está essa disfagia. O paciente tem dificuldade de ejeção, é um paciente que não veda o lábio, porque é igual uma pressurização de avião, assim, se não fechar as portas, aquilo não começa a acontecer de uma forma harmônica, é a mesma coisa. Então, o lábio tem que fechar, a língua tem que ir lá para trás, a laringe sobe e o alimento desce. Então, durante esse mecanismo de deglutição, o que está ruim? Aonde está parando o alimento? Qual o momento que esse paciente tem de dificuldade maior? A gente detectando isso, a gente passa os exercícios adequados. Então, o paciente tem uma dificuldade de lábio, é um paciente que às vezes está num tratamento adjuvante ou neoadjuvante de quimioterapia e radioterapia para tumor de cabeça e pescoço. Então, ele tem uma alteração na movimentação da língua, do lábio, ou então não. A área radiada é a laringe, então essa laringe não levanta muito bem, vai depender de onde está. Mas normalmente os exercícios são motores orais, são exercícios de bochecha,
língua, lábio, elevação laríngea, é a mão mesmo do fonoaudiólogo no paciente. A gente trabalha com manipulação, a gente trabalha com laser, eletro, exercícios de elevação da laringe, exercícios mesmo de estimulação com espátula elétrica, bandagem. Então tem muitas coisas, mas vai depender de onde é daquele paciente a sua maior dificuldade. Muito bom. Rejane, meu neto só tem 1 ano e engasga com muita facilidade, mas a médica disse que tem que esperar até os 2, pois costuma ser normal. E qual médico devo procurar? Se ele tem 2 anos. Não, ela quer que espere até 2 anos. Olha só, o que a gente tem que pensar? É uma criança normal, que está com desenvolvimento normal, uma criança que tem uma síndrome, é uma criança neuropata, ou então não, é uma criança de desenvolvimento normal. Então isso a gente tem que avaliar. Ele tem dificuldade em qual alimentação? Ele tem dificuldade no líquido, ele engasga no sólido, ele engasga no pastoso, tem alguma doença associada, isso tudo é levado em consideração. Sabe? Às vezes o momento em que essa criança está recebendo alimentação é um lugar tranquilo, ele está sentado à mesa, ele come com alguém andando atrás e ele brincando, isso também pode ser um fator que pode definir aí uma alimentação ruim. Então, assim, esse ambiente está calmo, a criança está sentada, ela está comendo a consistência adequada para aquela idade que é 1 ano. Então, isso tem que avaliar. Caso esteja tudo bem, a criança está sentada à mesa, comendo sólido e o líquido, mesmo assim ela engasga, conversa com essa médica para ver se ela encaminha para um fonoaudiólogo especialista em disfagia, para fazer a avaliação, porque às vezes ele tem um tônus, mesmo não sendo ligado a síndrome ou ligado a alguma alteração neurológica, ele pode ter um tônus mal formado ou inadequado, e aí um estímulo pode contribuir para parar de engasgar. Quanta Novo Chevrolet Sonic. Não vai sair da sua cabeça. Eu prestei vestibular por bastante tempo, 4 anos e meio. Eu fiz cursinho. E quando abriu, o curso aqui de medicina na Unip, eu procurei saber. Eu achei o curso muito bem estruturado, os laboratórios muito tecnológicos. E aí eu prestei o Enem e entrei por ele também. Quanto detalhe. E quem sofre com a disfagia tem episódios constantes de engasgo. A gente está falando disso aqui agora, E o socorro, no momento, pode fazer a diferença. Você sabe como agir em casos desse tipo? Vou colocar a Larissa Zimmermann nesse assunto, que ela vai demonstrar para a gente o que fazer ao presenciar um engasgo. E existem técnicas diferentes para adultos e crianças, Larissa? É verdade, Érica. Boa tarde, Renata. Gente, acontece o seguinte, no momento ali do engasgo, todo mundo fica meio desesperado mesmo. Então, saber como que faz essas técnicas ajuda muito a prevenir e a salvar vidas. O Adilson estava comentando comigo sobre uns dados alarmantes. O Adilson, que é coordenador do Núcleo de Educação aqui do SAMU. Muito boa tarde para você. Esses números, confesso que eu fiquei assustada com isso, Adilson. Perfeito. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. É importante nos alertarmos sobre esses dados estatísticos da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde ainda 15 crianças morrem engasgadas por dia. Precisamos mudar esse quadro. Exatamente. Então, nós combinamos aqui com os nossos colegas do SAMU para nos auxiliarem a entender como que faz essas manobras. Primeiro, nós vamos fazer com um adulto, um adulto que engasgou. Qual que é o procedimento? Perfeito. Localizou o adulto, visualizou que o adulto está engasgado, eu retiro e já me posiciono no adulto que vai estar desesperado, localizo a cicatriz umbilical, e inicio com 5 golpes dorsais e vou revezar localizando a cicatriz umbilical e vou revezar com 5 compressões abdominais. Primeiro, então, nas costas, só para eu entender. Perfeito. 5 tapas, 5 golpes dorsais, intercalando com 5 compressões abdominais. E aí vai fazendo isso, vai intercalando até desengasgar. Perfeito. Seguindo o mesmo passo para a criança, que segue o mesmo padrão de manobra, a criança que já consegue ficar de pé, o Leandro está demonstrando para a gente, também a mesma manobra. Inicio com 5 golpes dorsais na criança e vou intercalar também com 5 compressões abdominais. Ajoelha para ficar mais na altura da criança? Perfeito, ajoelho para ficar na altura da criança e faço a manobra com manobras em J,
para dentro e para cima e vou intercalando. Só para reforçar aqui, gente, essa manobra em J, você pressiona e dá uma leve subida com a mão, né? Perfeito, é isso mesmo, manobras em J. Perfeito. E agora vamos para um bebê que costuma engasgar muito, né? Às vezes vai depois do mamar, enfim, são situações muito corriqueiras. Perfeito, a Loane está demonstrando para a gente que já visualizou que a bebê está engasgado. Ela vai iniciar com 5 golpes dorsais, né? Posicionar o bebê preferencialmente na cadeira e vai intercalar agora com a nova atualização, usando toda a base da mão para fazer compressões abdominais. Então, primeiro vira o bebê, apoia no braço. Isso. 5 tapinhas nas costas? Perfeito, 5 tapinhas nas costas e vou intercalar com 5 compressões abdominais. Agora, o ideal, gente, é que com essas manobras, a criança, o adulto ou o bebê, ele se desengasgue, mas pode acontecer o desmaio. E aí, nesse momento, tem que continuar. Nós vamos simular aqui, ó, como se a criança, o adulto e o bebê desmaiassem. O que tem que fazer nesse momento? Perfeito, a vítima ficou inconsciente, desmaiou. O Gersonito já está demonstrando aqui no adulto, né, que vou usar as compressões torácicas com o objetivo de retirar ainda o objeto, utilizando as 2 mãos. E o Leandro está demonstrando na criança, utilizando somente uma das mãos. É como se fosse uma massagem cardíaca mesmo. Perfeito, eu inicio as massagens cardíacas, né, mas com o intuito de ainda retirar o objeto. A Loane está demonstrando lá no bebê a importância também que no bebê utilizando toda a base da mão para poder realizar as compressões torácicas. Gente, só reforçando, obviamente, cada pessoa tem um peso, né? Então você tem que dosar o peso que você vai fazer isso, mas na criança e no bebê é com uma mão só. No adulto você já pode posicionar 2 mãos para ter mais pressão ali. Perfeito, é isso mesmo. 2 mãos no adulto, uma mão no bebê, por conta da sua anatomia, e na criança, e no bebê, utilizando sempre a posição, a mão, toda a base da mão. Perfeito. Agora, pessoal, é muito bom que a gente entenda como que faz isso, para a gente poder ali no momento ajudar uma pessoa, uma criança, mas enquanto você estiver fazendo isso, é imprescindível ligar para o SAMU e pedir uma ajuda especializada dos profissionais também, que enquanto você está ali, chega uma ajuda necessária. Perfeito. Quando você aciona 192, já vamos ter um médico regulador que vai estar orientando, né, a pessoa que está no momento de desespero como realizar essas manobras. Imprescindível que todos aprendam a manobra para a gente poder estar salvando vidas. Com certeza. Muitíssimo obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado pela colaboração de vocês. De fato, é extremamente importante que todos saibam e aprendam desde pequeno, né, desde criança, a fazer esse tipo de manobra, ajudar um coleguinha. É imprescindível. Eu volto com vocês. Com certeza. Obrigada, Larissa, pelas dicas. Vamos para a última participação do telespectador aqui no WhatsApp. Disfagia tem cura? Pergunta da Nicole. A disfagia é um sintoma, né? A gente tem que verificar por que a pessoa está com disfagia. Se ela tem uma alteração neurológica, a disfagia vai ser controlada, porque normalmente as alterações neurológicas, elas têm um decréscimo, né? Um declínio. E aí a gente controla essa disfagia. Mas uma disfagia, por exemplo, gástrica, uma disfagia que a pessoa teve um tratamento de cabeça e pescoço ou passou por alguma cirurgia, essa sim vai ter cura, porque é um momento em que a pessoa teve aquele tratamento oncológico, fez radioquimioterapia ou passou por alguma cirurgia, a gente restabelece com o que ficou dessa musculatura, a gente reprograma essa deglutição e aí tem cura. Mas em alguns casos neurológicos pode não haver a cura, vai haver uma estabilidade da deglutição. Gustavo, a disfagia também está relacionada com a ansiedade? Pode ser comportamental? Hoje em dia, com essa correria nossa, né, as pessoas comem, conversam, pode sim estar alterada. Às vezes a pessoa come de uma forma inadequada, vendo televisão e aí pode ver a televisão quieto, mas se aí está vendo a televisão, está comendo, quer falar alguma coisa, ela vai inspirar, porque se você come, está mastigando, se você abre a boca para respirar, como a gente viu naquele vídeo, o alimento vai descer para o pulmão, ali está aberto para respirar. Então, se a pessoa está ali e ela quer falar alguma coisa na hora, ou ela quer atender um telefone, ou ela quer marcar alguma coisa pelo telefone, aí ela pode engasgar. Então, às vezes, não é nem a ansiedade só em si, é o comportamento ligado no momento da alimentação. E sim, muitas vezes existe a disfonia psicogênica, que é algo comportamental, do emocional, que faz com que a pessoa engula de uma maneira errada.
A Vera, passei por cirurgia na cervical, hérnia de disco e a incisão foi feita pelo pescoço, pela parte da frente. Depois disso passei a engasgar, tossir do nada, dificuldades às vezes ao falar, ao engolir e também a bocejar. Pode ser disfagia? Tem que olhar porque a inervação da laringe, ela passa por aqui, né? Então, na cirurgia, acredito que deva ter sido preservada aí. Mas, às vezes, está comprimida um pouco essa inervação, sabe? Então, uma avaliação, primeiro, aconselho que ela faça uma laringoscopia e uma nasofibroscopia da deglutição para verificar se tem mobilidade dessas pregas vocais. Porque, às vezes, pelo fato dela ter passado por essa cirurgia, ela pode ter alguma dificuldade na inervação. Então, a prega vocal não está com mobilidade adequada. Então, o ideal é ela verificar se tem preservação do órgão, o órgão está abrindo e fechando de maneira correta e depois a gente faria uma avaliação clínica. Perfeito, muitas dicas boas, Renata. Obrigada, uma ótima semana. E cuidem-se, hein? Já aprendemos manobras, já aprendemos várias coisas práticas aqui e simples do dia a dia, mas é preciso ficar atento. Obrigada, Renata.